nos arredores da apática cidade de Hollow Pines, onde o ar sempre carregava o leve cheiro de agulhas de pinheiro e terra úmida, ficava a O'Connell Funeral Home. Era um prédio modesto, escondido atrás de um bosque de sicomoros, sua fachada de tijolos desgastada por décadas de tempestades e tristeza. No interior, as paredes eram revestidas de pinturas solenes, suas cores suaves ecoando a quietude dos mortos. Para Thomas Grayson, o agente funerário da cidade, este era mais do que apenas seu local de trabalho, era seu santuário. Thomas era um homem de rotina. Todas as manhãs, ele preparava uma cafeteira preta, olhava para a página do obituário e se preparava para mais um dia de trabalho delicado. Lidar com os mortos exigia uma mão firme e um coração ainda mais firme, ambos os quais ele se orgulhava de possuir. Os mortos não julgavam ou discutiam, eles simplesmente descansavam. E para Thomas, havia consolo naquela quietude. Mas esse consolo começou a se desfazer em uma fria manhã de novembro. Começou com um sussurro, fraco, quase imperceptível, como o farfalhar de folhas do lado de fora da janela da sala de embalsamamento. Thomas congelou no meio do movimento, suas mãos enluvadas posicionadas sobre o corpo pálido do Sr. Arlan Reeves, um merceeiro local que havia falecido de um ataque cardíaco 2 dias antes. Ele olhou ao redor da sala, seu coração batendo forte no peito. "Tem alguém aí?" ele gritou, sua voz ecoando nas paredes estéreis. Silêncio. Ele balançou a cabeça, descartando o som como um truque de sua imaginação. A sala de embalsamamento era isolada, à prova de som para manter a discrição. Não havia como alguém ter falado. Ainda assim, um arrepio percorreu sua espinha quando ele voltou ao trabalho, o sussurro fraco se repetindo em sua mente como um refrão fantasmagórico. Nos dias seguintes, os sussurros ficaram mais distintos. Eles não eram murmúrios aleatórios, eram palavras, fragmentadas e desconexas, mas inegavelmente humanas. A princípio, Thomas tentou racionalizá-las. Talvez fosse fadiga. Ele vinha trabalhando mais horas ultimamente, com um fluxo de casos devido a uma temporada de gripe anormalmente severa. Mas, no fundo, ele sabia que havia algo mais. Os sussurros carregavam um peso, uma sensação de urgência que o atormentava. Uma noite, quando o sol se pôs abaixo do horizonte e lançou longas sombras sobre a funerária, Thomas ouviu as vozes novamente. Desta vez, elas eram claras. "Cuidado com a tempestade que se aproxima." As palavras o sacudiram. Ele se virou bruscamente, seus olhos examinando a sala. "Quem está aí?" ele perguntou, sua voz tremendo. A sala estava vazia. O único som era o zumbido fraco da unidade de refrigeração. As mãos de Thomas tremiam enquanto ele agarrava a borda da mesa de embalsamamento, sua respiração saindo em suspiros superficiais. Ele estava perdendo a cabeça. Ele tinha que estar. Mas os sussurros não pararam. E os mortos estavam tentando lhe dizer algo. Hollow Pines era o tipo de cidade onde todos se conheciam, e segredos eram tão raros quanto neve em julho. Thomas cresceu aqui, cercado por suas ruas tranquilas e rostos familiares. A casa funerária estava em sua família há gerações, um legado solene passado de pai para filho. Mas, conforme os sussurros persistiam, Thomas se viu questionando tudo o que achava que sabia sobre os mortos, e sobre si mesmo. As vozes vinham a qualquer hora agora, suas palavras tecendo em seus pensamentos como uma melodia sombria. Elas falavam de perigo, de sombras se aproximando. Mas o que mais perturbava Thomas era sua familiaridade. Ele reconheceu as vozes. Elas pertenciam às mesmas pessoas que ele havia preparado para o enterro. Uma noite, incapaz de suportar o tormento por mais tempo, ele decidiu investigar. Ele esperou até que a cidade se acomodasse em sua quietude habitual, as ruas vazias e as casas escuras. Armado com uma lanterna e uma crescente sensação de pavor, ele se aventurou no porão da funerária, onde os caixões e pertences não reclamados dos falecidos estavam armazenados. O ar estava pesado com o cheiro de verniz e poeira. Os passos de Thomas ecoavam enquanto ele se movia pelos corredores estreitos, sua lanterna lançando sombras longas e bruxuleantes. Ele parou diante de uma prateleira forrada com pertences pessoais, anéis, relógios, fotografias, cada item um fragmento de uma vida agora encerrada. Os sussurros eram mais altos aqui, suas palavras se sobrepondo em um coro caótico. A tempestade está próxima. Encontre a verdade.
Salve-os. O pulso de Thomas acelerou. Que verdade! Ele sussurrou em voz alta. Salve quem? As vozes ficaram em silêncio, deixando um silêncio opressivo em seu rastro. Mas quando Thomas se virou para sair, sua lanterna piscou, seu facho iluminando um pequeno armário trancado no canto. Era velho, sua madeira empenada e sua fechadura de latão manchada. Thomas franziu a testa. Ele não se lembrava de já ter visto isso antes. Motivado por uma compulsão que não conseguia explicar, ele pegou a chave no escritório e voltou para o porão. A fechadura se abriu com uma facilidade inquietante, e Thomas hesitou antes de levantar a tampa. Dentro havia uma coleção de documentos e fotografias desbotados, com as bordas amareladas pelo tempo. Uma fotografia chamou sua atenção: um grupo de homens e mulheres parados em frente à funerária, suas expressões solenes. Ele reconheceu seu avô entre eles, seus olhos sombreados e seu maxilar tenso. Abaixo da fotografia havia um livro-razão, suas páginas cheias de nomes, datas e anotações inquietantes. Causas não naturais, dizia uma. Fenômenos inexplicáveis, dizia outra. As mãos de Thomas tremiam enquanto ele virava as páginas, os sussurros ficando mais altos em seus ouvidos. Eles sabiam, disse uma voz, clara como um sino. Eles tentaram impedir, disse outra. Thomas olhou para o livro-razão, uma compreensão profunda se instalando em seu peito. O que quer que estivesse acontecendo em Hollow Pines, já tinha acontecido antes. E os mortos estavam contando com ele para acabar com isso. Os dias que se seguiram foram um borrão de sussurros e noites sem dormir. Thomas se debruçou sobre os documentos, juntando fragmentos de uma história sombria que havia sido enterrada junto com os mortos. O livro-razão detalhava ocorrências estranhas que duravam décadas, mortes repentinas, desaparecimentos e fenômenos inexplicáveis. A funerária estava no centro de tudo, uma testemunha silenciosa dos horrores ocultos da cidade. As vozes se tornaram mais insistentes, seus avisos mais terríveis. O tempo está se esgotando, disseram. A tempestade está quase aqui. Thomas se sentiu como um homem possuído, movido pela necessidade de descobrir a verdade. Ele vasculhou os registros da cidade, falou com moradores idosos que se lembravam de acontecimentos estranhos de sua juventude e até visitou os arquivos empoeirados da biblioteca. Um padrão começou a surgir. A cada 30 anos, a cidade era atormentada por uma série de tragédias, cada uma mais horrível que a anterior. E a cada vez, os sussurros retornavam. À medida que os dias ficavam mais frios e as noites mais escuras, Thomas começou a notar mudanças na cidade. As pessoas pareciam nervosas, seus sorrisos forçados e suas risadas vazias. Os animais agiam estranhamente, latindo para o ar vazio ou fugindo para a floresta. E então havia sombras, alongadas e artificiais, se contorcendo de maneiras que desafiavam a lógica. Uma noite, enquanto Thomas voltava da funerária para casa, ele sentiu uma presença atrás dele. Ele se virou bruscamente, sua respiração embaçando o ar gelado. A rua estava vazia, mas a sensação de estar sendo observado persistia. Ele acelerou o passo, seu coração martelando no peito. Quando finalmente chegou em casa, ele trancou a porta e fechou as cortinas, mas o desconforto persistiu. Os sussurros o seguiram em seus sonhos naquela noite, suas palavras fragmentadas, mas urgentes. O véu está se afinando, eles disseram. Você deve agir. Thomas acordou suando frio, sua mente acelerada. A tempestade não era apenas uma metáfora, era real. E se ele não parasse, a cidade inteira pagaria o preço. O desespero levou Thomas a buscar respostas nos lugares mais improváveis. Ele visitou a velha igreja nos limites da cidade, onde o padre M.C. Alistair ouvia com uma mistura de ceticismo e preocupação. Os mortos não falam, Thomas, disse o padre, com a voz firme. Você está exausto. Você precisa descansar. Mas Thomas não conseguia descansar. Ele sabia que as vozes eram reais. Ele sentia a urgência delas em seus ossos. Não eram apenas avisos, eram um pedido de ajuda. Uma noite, enquanto vasculhava os documentos no porão, Thomas encontrou um mapa escondido entre as páginas do livro-razão. Ele marcava um local nas profundezas da floresta, longe de qualquer trilha conhecida. Rabiscadas ao lado estavam as palavras: a fonte.
Armado com uma lanterna e uma sensação de mau presságio, Thomas aventurou-se na floresta. O ar estava denso com névoa, e as árvores pareciam sentinelas silenciosas. Os sussurros o guiavam, ficando mais altos conforme ele se aproximava do local marcado. Sua lanterna iluminou uma clareira, no centro da qual havia um antigo altar de pedra, desgastado e coberto de musgo. O ar parecia carregado, vivo com uma energia que fez sua pele arrepiar. Thomas se aproximou cautelosamente, sua respiração engasgou ao notar as esculturas no altar, símbolos que ele não reconhecia, mas que o enchiam de um pavor inexplicável. Os sussurros giravam ao redor dele, uma cacofonia de vozes o incitando a agir. Célio! Eles gritaram. Antes que seja tarde demais. Mas antes que ele pudesse responder, o chão abaixo dele tremeu, e a floresta irrompeu em um coro de uivos sobrenaturais. Os uivos ficaram mais altos, perfurando a noite enquanto sombras surgiam das árvores, coalescendo em formas que desafiavam a explicação. A lanterna de Thomas tremeluziu, lançando raios erráticos de luz que só aumentaram o caos. Os sussurros gritavam em seus ouvidos, sua urgência correspondia ao terror em seu coração. Selem o altar. Eles ordenaram. Thomas se atrapalhou com o livro Razão, examinando suas páginas em busca de orientação. Seus dedos tremeram quando ele encontrou um encantamento rabiscado nas margens, escrito pela letra trêmula de seu avô. Era uma prece, um apelo para prender qualquer escuridão que espreitasse sob o altar. Quando ele começou a recitar as palavras, as sombras surgiram em sua direção, suas formas se contorcendo e se contorcendo. Gavinhas frias roçaram sua pele, minando sua força. Mas os sussurros o fortaleceram, suas vozes um coro de desafio contra a escuridão invasora. Com a palavra final do encantamento, o altar brilhou com uma luz etérea, e as sombras recuaram com um grito ensurdecedor. O chão tremeu violentamente, e Thomas foi jogado de joelhos. A luz se intensificou, engolindo a clareira em um brilho ofuscante. E então, silêncio. Quando Thomas abriu os olhos, a floresta estava parada. O altar havia sumido, substituído por um pedaço de terra intocada. Os sussurros cessaram, deixando um silêncio quase ensurdecedor. Exausto e trêmulo, Thomas voltou para a cidade, o peso do que havia feito se acomodando sobre ele. A tempestade havia passado, mas suas cicatrizes permaneceram. Os mortos não sussurravam mais, mas seu aviso ecoava na mente de Thomas. O véu entre os mundos havia se afinado, e era apenas uma questão de tempo até que acontecesse novamente. Mas Thomas estava pronto. Os mortos não dormiam, e ele também não.